Boa Tá, então palestra. falando um pouco de nós, primeiro eu vou me apresentar, depois eu dou a palavra para a Van. Eu sou da Colômbia, 9 anos no Brasil, adorando esse país lindo, maravilhoso. Já morei em muitos lugares e eu falo que esse é meu lar, vou ficar aqui até os meus últimos dias. Sou casada, tenho 3 filhos, 2 gatinhos em casa que nos acompanham e nos dão bastante trabalho. Gosto muito de networking, de fazer conexões, fortalecer conexões. Eu acredito muito no aprendizado a partir das comunidades e por isso que eu estou aqui. Sou mega apaixonada pela cultura ágil e não de fazer ágil, mas de ser ágil. Meu background é em tecnologia, a grande maioria do tempo, mais de 20 anos. Pode ir calculando a minha idade, mas não vão me soar, pelo amor de Deus. Não sou tão velha assim, mas também não sou tão nova. A minha experiência basicamente tem sido em projetos de transformação tecnológica de grande escala em grandes companhias. Hoje, graças ao universo, faço parte do time da Philips em Blumenau, que é o segundo hub maior de tecnologia para soluções de saúde no mundo. Então, sou sim mega orgulhosa de fazer parte desse time e cuido da estratégia de people e de engajamento. E dentro do meu time tem uma pessoa muito especial, que é meu braço direito, que me ajuda em todas as loucuras, aventuras que eu decido empreender, que é a Vanessa. Então, se apresenta, Ivan. Obrigada, Lu. Pessoal, bom dia. Falando um pouquinho da minha parte física, né? Sou branca, cabelos escuros, né? E sou bem baixinha, inclusive. Bom, falando então um pouco de experiência profissional, eu tenho uma atuação aí há 15 anos já dentro da área de recursos humanos. Estou há 9 dentro da Philips já. Hoje, inclusive, um ano comemorando aí a chegada da Luísa no nosso time, né? Foi um ano transformador para o nosso negócio, muito feliz aí com a presença dela e tudo que a gente conquistou nesse um ano também. Bom, eu sou casada, eu tenho um filhinho de 4 patas, que é o Nino, que eu sou extremamente apaixonada, quem me conhece sabe da minha loucura aí pelo meu dog, mas enfim, me faz bem, né? E falando um pouco de âmbito de Vanessa, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, sou uma pessoa muito organizada, e aí, quando eu olho assim para o meu trabalho na Philips, eu consigo me ver muito nessas duas competências aí, né? Curiosa porque, assim, tem um perfil super generalista dentro do RH, sei um pouquinho de cada coisa, e isso muito porque, assim, Vanessa, quer fazer? A Vanessa faz. Né? Isso muito contribuindo também para o meu aprendizado contínuo, né? E organizada porque as coisas para mim precisam funcionar dessa forma para que eu me encontre, para que eu consiga também dar as respostas aí para os clientes, né? Que a nossa organização precisa, né? Então são dois fatores bem fortes dentro de mim. Lu, é isso. Vamos lá contar um pouquinho, né, para as Isso, não é pessoas. só isso. Então, como ela é curiosa e organizada e ela topa tudo, mas ela tem pensamento sistêmico, ela é a nossa líder de projetos de RH. Nós Isso temos um mesmo. formato um pouquinho diferente, né? A gente não trabalha no modelo tradicional, a gente trabalha em modelo de squad com definição de contribuição de cada um dos nossos colaboradores e a Vanessa que cuida do marco geral. KPIs, governança e o que a gente vai fazer da melhor forma. Então, ele é a nossa conexão com o time global, regional e local para garantir que tudo que a gente inventa de fazer vai ser feito dentro dos nossos guidelines. Obrigada, Van, por entrar nessa Valeu, jornada, Lu. viu? Obrigada. Agora, eu gostaria muito de compartilhar com vocês quem que é a Philips, quem que é a Philips Blumenau, para vocês entenderem por que para nós inclusão e diversidade é diferente, porque para nós a diversidade tem que ir além da lei das cotas. É um videozinho muito, muito rápido, 1 minuto e meio, eu até vou cortar ele bem na metade, só para vocês entenderem da onde que surge esse o nosso propósito e essa iniciativa que a gente vai compartilhar com vocês. Você já se imaginou trabalhando numa empresa que vê como oportunidade de negócio a melhoria da vida das pessoas? Trabalhando numa empresa que tem feito isso de forma consistente por mais de 100 anos, o que mais me orgulha na Philips, estar fazendo parte de uma história centenária. Uma empresa que ela tem feito de forma consistente entregas, atendendo sempre uma necessidade global. A Philips, para mim, é uma inspiração por causa do propósito que
principalmente porque esse propósito a gente tenta aplicar no nosso dia a dia, cuidando das nossas pessoas, cuidando dos nossos funcionários, para que os destinos do dia a dia a gente tem esse propósito lindo, que é ajudar as pessoas, ajudar a vida das pessoas, é muito lindo. Os nossos valores são muito fortes. Ô, Lu, o vídeo ele tá um pouco baixo. Acho que tem um pessoal que não tá conseguindo escutar direito, tá? Posso parar. O pessoal tá com dificuldade para ouvir. Parece que o vídeo tá um pouco baixo. Será que consegue aumentar por aí? Calma. Aí eu vejo. Que eu sou de Vou tentar TI, de novo. gente, mas essa parte de ofimática me... Complica, né? Por onde? Aqui. Vamos ver. Ele estava por aqui. Eu vou mutar você também, só para garantir, tá? Tá. Melhorou? Acho que o vídeo não rolou. Se desmuta aí, Luísa. Você tá no mudo agora. Eu tinha te mutado para ver se daria certo. Não deu, não. Você tá no mudo ainda, tá, Lu? Ixi, tá mutado ainda. Pera aí. Ué, tá aí. Luísa saiu aí, pessoal, só pra gente poder ter ela de novo. Vê se você consegue desmutar agora. Agora sim? Agora sim. Oh! Eu acho que o vídeo tava bem baixo aqui pro pessoal ouvir, mas acho que não. Se continuar com problema, acho que não tem problema. Não, mas não tem problema assim. O que eu queria repassar para vocês? Um pouquinho de o que é a Philips Blumenau, tá? Além de a gente ser uma companhia líder de tecnologia, a gente está focada em pessoas e a gente entende que o ser humano no centro é realmente uma necessidade. Se eu sou uma companhia de mais de 131 anos de inovação, eu preciso ter todos os prismas, todas essas visões, todas essas ideias, todas essas preocupações. Então, eu não posso deixar ninguém de fora. Se dentro do meu propósito eu quero melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas, o primeiro que eu tenho que colocar são as minhas pessoas, né? Como que eu consigo melhorar a sua saúde e seu bem-estar dentro da organização? E se eu quero chegar a ser uma das melhores companhias para trabalhar no planeta, que a gente já é, na verdade, os que trabalham comigo vão falar que sim, os que não trabalham comigo podem vir trabalhar comigo para corroborar que isso é uma realidade, a gente precisa também promover desenvolvimento pessoal, inclusão e diversidade. A gente não pode simplesmente trazer as pessoas, os talentos, para darem o melhor de si e a gente deixar que as carreiras fiquem estagnadas. O que eles trazem para mim, o que eu trago para eles e o mais importante, o que eu devolvo para a sociedade. O que realmente a Philips está retornando. E por isso que para nós, inclusão e diversidade é um pilar estratégico. Não é um discurso, não é uma cota, não é simplesmente para inglês ver, para mostrar um indicador. E aí eu quero primeiro vir falar para vocês o que é a lei de cotas de deficiência, que muitas pessoas não sabem. A gente tem uma obrigação, todas essas organizações que têm mais de 100 empregados, de manter uma porcentagem dessas pessoas contratadas para garantir que eu tenho inclusão no mercado de trabalho. E dependendo do tamanho de cada empresa, eu tenho uma porcentagem menor ou maior. De 100 a 200 pessoas, eu tenho que ter pelo menos 2%, acima de 200 até 500, 3%, e de 500 até 1.000, 4%. E todas essas grandes organizações com mais de 1.000 empregados têm que garantir que 5% das suas vagas tem que ir para esse grupo. Então, quando vocês veem que a gente está abrindo, ou que as organizações estão abrindo vagas afirmativas, muitas vezes é simplesmente para cumprir aquela cota. Por quê? Porque tem multa. Né? A gente tem um risco reputacional financeiro e legal, no caso a gente não permita realmente que as pessoas com algum tipo de deficiência façam parte da organização, e não é barato não. Então, quando você entra numa organização, vocês têm que entender se realmente as pessoas estão ali pela cota ou as pessoas estão ali para ajudar e contribuir com o propósito dessas organizações.
E aí eu vou contar um pouquinho, então, como que a Philips está, falando de cotas e falando de tamanho de nosso time. Nós, sendo o segundo hub de tecnologia da Philips no mundo, depois do Bangalore, eu não estou mostrando números porque são informações confidenciais, mas só para vocês entenderem, a gente duplicou a nossa força de trabalho nos últimos 2,5 anos. E a gente passou a ter mais de 1.000 colaboradores. Isso é uma coisa muito legal, né? Yay, crescimos, yay, o negócio está andando muito bem. Só que quando você cuida da área de people e quando você tem algumas responsabilidades, não só com a sociedade, sino legais, você precisa começar a ter esses cuidados. Então, muito legal a gente cresceu, só que nossa cota passa do 4% ao 5%. Então, a gente tem uma responsabilidade, não só por conta de a gente tem que cumprir aquela lei e a gente limitar o risco legal, sino porque eu preciso entender que eu tenho que fazer algumas coisas dentro da organização para garantir realmente que eu estou abrindo as vagas, estou dando oportunidade para a inclusão no mercado de trabalho e que estou preparando tudo. Estou falando de toda a parte organizacional, do escritório, lideranças entendendo o que eles precisam fazer, os colegas entendendo que muitas mais pessoas vão vir aqui e de que forma também eu posso criar um ambiente melhor para essas pessoas que estão chegando. E aí que entra a Vanessa. Ela, como nossa líder de RH, a gente levanta a mãozinha e fala, bom, a gente agora somos mais de 1.000, a gente vai ter um incremento importante, o que a gente precisa fazer para garantir que não só eu vou crescer, sino que eu vou crescer de maneira sustentável, porque a nossa companhia está crescendo dia a dia. Então, Van, conta um pouquinho de como que foi essa jornada. Vamos lá. Bom, quero reforçar também um ponto bem importante, né? A gente fala de PCD, a gente fala de cota, né? Mas reforçar que na Philips, de fato, a gente vê além de cumprimento de cota, né? Porque quando a gente fala de um profissional PCD, ou talvez um profissional, né? Todo ele tem a oportunidade de ser um top talent, né? Todo ele tem a oportunidade de fazer entregas magníficas, né? Então, a gente hoje está com um volume muito interessante de pessoas com deficiência e a gente pode perceber, né, que tem muita igualdade, né, com a pessoa que tem e a pessoa que não tem deficiência, né? A gente tem essas pessoas performando igual às demais. E eles têm eu acho que um ponto, assim, de fato, como diferença, que é o aprendizado que a gente tem com eles, né? E que as limitações deles nos ensinam. A gente tem pessoas para atletas, né? Que é lindo de ver essas pessoas dentro do nosso escritório, que além de trabalhar, de fazer as suas entregas aí no mundo corporativo, tem aí um compromisso também com o esporte, né? Então, é muito bacana. Né? E a gente tem aquele que também não necessariamente se dedica para um esporte, mas que tem a sua vida pessoal, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, e que, enfim, a deficiência é só algo que eles têm a mais na vida deles e que fazem com que eles aprendam e também nos ensinam, né? Então, assim, a gente está com um volume muito bacana de pessoas com deficiência, ao mesmo tempo que a gente tem um número muito grande de oportunidade de aprender com eles, né? Todos os dias. Então, só queria reforçar o quanto é prazeroso e o quanto a gente, dentro da Philips, também percebe como além da cota, né? Porque a gente aprende muito com todas essas pessoas e toda essa diversidade que a gente tem no nosso escritório. E aí, falando no nosso desafio, né? Como vocês viram aí na apresentação da Lu, a gente teve um crescimento exponencial grande aí nos últimos anos, né? E aí, falando de cumprimento de legislação, né? A questão da cota, ela vai acompanhando esse crescimento de pessoas também. Então, a gente se viu frente aí a um desafio, né? E com muitos paradigmas no sentido, assim, a gente não encontra essas pessoas, a gente não tem essas pessoas qualificadas, né? E aí, a gente focando agora nesse projeto e fazendo com que a gente atenda a legislação e ainda, né, focado nessa questão de ir além da cota e nessas oportunidades que a gente tem com essas pessoas, a gente entendeu que é possível a gente ter pessoas qualificadas, né? Que é possível a gente, dentro de casa, dar mais energia para essas pessoas e mostrar para elas ainda mais a capacidade que elas têm. Né? Essas pessoas, elas existem, elas estão disponíveis no mercado e tem muitas.
a gente conseguiu, através de um parceiro aí que a gente encontrou, inclusive aí com a chegada da Lu, magnífico, de encontrar esse público aí para vir trabalhar aqui com a gente na Philips, né? E através desse parceiro, além de a gente poder trabalhar aí na atração, na retenção e na contratação desses profissionais, a gente teve a oportunidade também de oferecer qualificação. Então, ao mesmo tempo, né, que a gente olhou para dentro de casa, viu as nossas competências, aquilo que a gente precisava de base mínima para esses profissionais, né, a gente deixou bastante gente preparada aí no mercado, né, porque foram 5.000 bolsas que a gente distribuiu nesse projeto, que começou aí no início do ano. A gente superou esse número, passou de 10.000 bolsas, né, falando de pessoas inscritas, querendo aí a qualificação, querendo ter uma oportunidade na Philips e tantas outras empresas de tech que a gente tem nesse Brasil, né? Então, assim, a gente está aí olhando para esses profissionais que se inscreveram, a gente está analisando, a gente está avaliando os perfis, a gente está contratando, mas, né, reforçando aí que tem muitas pessoas ainda disponíveis para o mercado, né? Então, também reforçando a questão de que paradigma dessa questão, assim, não tem pessoas, vamos procurar melhor, porque elas existem sim. Bom, então, assim, falei um pouquinho do nosso desafio empresarial, né, que a gente cresceu, então a gente tinha a questão da cota, a gente tinha aí os desafios de pessoas qualificadas, os desafios de não encontrar essas pessoas. Então, quando a gente adentrou mais no projeto, né, que a gente conheceu parceiros que poderiam nos ajudar, a gente viu que a possibilidade de atingir cota, de sustentar crescimento e ter essas pessoas com a gente, ela é possível, tá? Então, assim, em um curto espaço de tempo, a gente contratou um volume muito interessante, aí tá o xizinho apontado, né, por ser um dado confidencial, mas a gente contratou um número muito interessante de pessoas com deficiências diversas, a gente não tem limitação em relação à deficiência, a gente quer realmente que essas pessoas tenham vontade de trabalhar com a gente, que brilhe o olho, que se apaixonem, que o resto a gente traz para dentro e vai cuidando, né, e vai desenvolvendo, assim como a gente faz com todos os outros profissionais. Então, a gente contratou aí um volume muito interessante em um curto espaço de tempo, a gente está bastante confortável em relação à cota. Já reforcei que essas pessoas, elas receberam também a qualificação, e a gente está falando de uma qualificação já voltada para o desenvolvimento e análise de software, né? Então, a gente já tem pessoas aí com uma base de conhecimento daquilo que a gente precisa para o nosso negócio, e reforçando que a gente encontrou um parceiro super bacana, que parceiro, RH, Talent Acquisition, EHS, Medicina do Trabalho, a gente montou um grupo de trabalho aí, multidisciplinar, com vários skills, para que a gente fizesse toda a análise com cuidado e com carinho desses profissionais, até o momento da chegada, para a gente, enfim, né, sustentar tudo isso que a gente pensou durante o projeto e agora nessa realidade de que eles estão dentro de casa com a gente, tá? Então, assim, eles chegaram, estão chegando, a gente está com um processo de onboarding também totalmente apaixonado por essas pessoas, cuidando, ouvindo, né, entendendo, porque, assim, de novo, tem uma deficiência, mas não necessariamente, às vezes, a pessoa se vê com isso, e não necessariamente ela precisa de algo adaptado para poder fazer o trabalho dela. Então, é muito importante a conversa, a comunicação, para que ela tenha a liberdade de falar, eu quero que as coisas funcionem desse jeito, né? E a gente, quanto empresa, dentro das possibilidades que a gente tem, a gente se adapta a isso também, né? Então, todo mundo agora em processo já vem com uma base de conhecimento, mas com uma base agora muito forte de conhecimento de business também. Então, a gente tem toda uma rota de onboarding aí para preparar essas pessoas agora para o nosso negócio, o nosso produto aí que é voltado para a área médica. É uma complexidade, né? A área médica tem muitas regulamentações também, então já tem uma base de mercado daquilo que é importante para trabalhar numa empresa de tecnologia, e agora, depois que eles entram, eles são aí imersos, né, num plano de educação,
né, para que eles conheçam do nosso negócio e já já eles estejam preparados para começar a fazer as principais entregas. Bom resumo, né, Van? Então, o que coisas importantes que a gente trouxe aqui? Nós temos um valor na organização que chama Team Up to Win. Trabalho em equipe, né? Temos os melhores, então a gente vai sentar e vai construir junto. A gente trouxe um time multidisciplinar, todos os gerentes de RH, nós temos 3 unidades no Brasil. Temos Blumenau, que é tecnologia, temos Varginha, que é a nossa fábrica de equipamentos médicos, e temos Barueri, São Paulo, que é toda a parte de sales, de implementação dos projetos com os hospitais, com os profissionais de saúde. Então, a gente precisava também trazer a visão de todo mundo, não é simplesmente olhar para Blumenau, é realmente o que nós vamos fazer em termos de organização para garantir essa jornada. A área de Talent Acquisition, nos ajudando a entender quais que eram essas fontes de recrutamento que estávamos usando hoje, para entender se a gente estava realmente procurando no lugar que a gente precisava procurar e para construir estratégias conjuntas para garantir que realmente estivesse preparando para os fluxos de recrutamento e seleção desses profissionais. E HS, porque a gente tem uma responsabilidade, a gente acredita muito que não é só trazer o profissional. A gente precisa entender quais que são as suas necessidades físicas, por exemplo, e nós somos responsáveis da saúde de todos os nossos colaboradores durante o expediente. Trouxemos também a medicina do trabalho, nós temos uma médica do trabalho diretamente no nosso site, é uma benção ter ela ali, somos privilegiados, eu acho. Também não só para fazer a avaliação dos laudos, é entender. Tema de deficiência é um tema bem complexo e é um tema que a gente precisa acompanhar. Então, não é eu receber o laudo e já, é realmente acompanhar qual que é o diagnóstico, quais que têm sido os tratamentos, se o profissional está indo realmente a fazer todos os acompanhamentos, os laudos, eles têm um período de validade também. Entender que tipo de situações a gente precisa acompanhar de saúde, então realmente um olhar 360 graus. Relações trabalhistas, logicamente, também para nos ajudar a entender que limitações a gente tem em termos de contrato, a gente fez algumas mudanças nos nossos contratos para deixar eles muito melhor, muito mais à vontade, com uma melhor jornada, e logicamente as lideranças, a gente trabalhou muito junto com eles, porque são eles que vão receber esses profissionais, e muitos dos paradigmas que eu vou compartilhar com vocês mais para frente, vêm realmente desse dia a dia, e naquele viés inconsciente que a gente tem, que é trabalhar com pessoas diferentes. E aqui, como que começou a nossa jornada? Que foi o primeiro que a gente entendeu. Será que todo mundo sabe o que é uma deficiência quando falamos de capacitismo dentro da organização? E não estou falando só de lideranças. Vou falar dos próprios colegas e vou falar das pessoas com deficiência. Nem todo mundo sabe qual que é o enquadramento de uma pessoa com deficiência, e muitas vezes eu tenho uma condição, uma característica especial que ela se enquadra naquelas, e eu nem sei. Eu nunca pesquisei, eu nunca acompanhei. Então, o nosso primeiro movimento foi trazer para a organização uma palestra dada pela nossa médica do trabalho, que contou para nós quais que são essas características que enquadram uma pessoa como deficiente. E que a gente teve várias surpresas. A partir daí, a gente soltou uma pesquisa para toda a organização para entender como que a gente estava, não por conta da cota, para entender quantas pessoas ou quais pessoas estavam enxergando que talvez se enquadravam, em que a gente talvez precisaria começar a fazer esse acompanhamento de acondicionamento físico dentro do ambiente de trabalho, e por que não acompanhar também na jornada do tratamento do diagnóstico de deficiência. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho os resultados, não vou abrir os números, são dados confidenciais, mas a gente botou essa pesquisa em todas as nossas unidades e a gente se encontrou com que tinha pessoas realmente que não sabiam e que encontraram que talvez poderiam se enquadrar, e muitas dessas pessoas passaram pelo México, acompanhamos esse processo e foram realmente diagnosticadas com deficiência. Então, olha como eu não estou pensando só para fora, estou pensando também para dentro. Que foi também interessante e que é muito importante para nós sempre entender se todas as ações que a gente está fazendo fazem sentido para a organização. E a gente toma muito cuidado quando se fala de inclusões de diversidade, a gente não ser muito intrusivo, de não estar entrando além da privacidade. Para nós, privacidade é um tema muito, muito importante, então a gente sempre jogou o NPS e as pessoas realmente não se sentiram desconfortáveis com a gente ter feito essa abordagem de entender se eles sentiam que se enquadravam dentro dessas características. E o que nós nos encontramos também dentro dessa pesquisa? Além disso, a gente fez um coffee corner, um café, com todas as pessoas que já trabalhavam dentro do nosso time, que fazem parte ou que faziam parte dessa nossa cota inicial de pessoas com deficiência. E a gente
começam a falar e eles mesmos começam a trazer os paradigmas nos quais eles se encontram num ambiente de trabalho fora da organização, sabe? Quem veio de outras companhias ou quem fala com colegas que têm as mesmas características fora da organização e sempre falam o seguinte: então não tem profissional em tecnologia, e se não tem tecnologia, imagina que vai ter um deficiente em tecnologia. Ah, será que se eu falo que eu sou PCD, eu vou ser tratado diferente? Então, mesmo que eu me enquadre naquelas características, eu não vou falar para ninguém. Chegaram até a falar para nós, não, na minha casa já me falaram, nem fala que tu tem aspecto autista, porque talvez isso vai ser um motivo para tu sair da organização, para não te dar os desafios que tu quer. Ah, as vagas, se elas não falam que são inclusivas, é porque não são para PCD. Olha a visão que a gente tem, quando a gente pode se candidatar para qualquer vaga. Ah, que as empresas não estão preparadas, e não se trata só de ambiente físico, se trata realmente de como que eu garanto que essas pessoas com necessidades diferentes e especiais sejam avaliadas de forma diferente. É que o PCD, ele não tem a qualificação, PCD é só para ser assistente. A gente escutou muito isso, gente, e eu vou falar para vocês que nós temos pessoas com deficiência em cargos seniors, em cargos de especialistas, a gente não olha para isso, mas é o que as pessoas têm na cabeça. Não existe um PCDs para recrutar na área de tecnologia. Esse a gente escutou muito das próprias pessoas que já trabalham na organização, escutamos também de benchmarks que fizemos fora, escutamos também do time de Talent Acquisition. É muito difícil a gente achar que PCD não tem. E o tech muito difícil, então com aquele paradigma de o PCD não se qualifica, vai ser mais difícil E aí, quais que foram as provocações desse time multidisciplinar que começou esse trabalho, que foram vários meses de trabalho? Será que a gente está procurando no lugar certo? Se nós já entendemos que a pessoa com deficiência não se candidata para uma vaga, se ela não fala que é afirmativa, será que eu preciso colocar isso em todas as minhas vagas de uma forma super clara para isso? Como que nós estamos nos preparando dentro da organização, os colegas, os gestores, como que nós poderíamos qualificar esses PCDs? A gente fala que eles não estão qualificados, então o que eu estou trazendo de volta? Como que eu dou acessibilidade ao conhecimento? Como que eu faço para que essas pessoas tenham as mesmas oportunidades? Será que a gente sabe realmente o que é um PCD? E daí saiu aquele processo de discovery. E será que nós sabemos quem que são os nossos PCDs? E a gente traz um pouquinho de dados, né? Quando falamos, não, é que não tem suficiente. Isso aqui são dados do censo de 2010. Mais de 45 milhões de pessoas no Brasil tem algum tipo de deficiência, daquelas que se enquadram conforme o Ministério de Trabalho. Então, será que não tem pessoas suficientes? É basicamente 24% da população brasileira. A gente vai e analisa uma pesquisa nacional de saúde lá de 2021 e qual que é realmente o problema? Não é que a gente não tem suficientes pessoas com deficiência, é que mais de 67% delas não tem uma instrução adequada. Eu estou falando até desde o início do ensino fundamental. Então, olha como o buraco está mais embaixo. Então, não é que eu não tenho pessoas, é que realmente eles não estão tendo as mesmas oportunidades para chegar naquele caminho, para entrar naquela trilha e ainda mais na área de tecnologia. Então, aqui vem o golaço que a Van falou. Quando a gente começa a falar, será que nós estamos procurando no lugar certo? Eu preciso de pessoas tech que estão iniciando a carreira ou que querem entrar no mundo de tecnologia. E tem a DIO, Digital Innovation One, que é uma startup brasileira, que agora está, inclusive, se internacionalizando, que eles têm um propósito muito lindo, que é democratizar o conhecimento de tecnologia. Para quê? Para que a mão de obra cresça e que as pessoas do Brasil cresçam junto com essa abertura de mão de obra. E a primeira coisa que nós fizemos foi, me fala uma coisa, dentro das tuas vagas, dentro do teu banco de talentos, que eles têm mais de 800 mil desenvolvedores no sistema deles, tem essa categorização? Temos. E a gente falou, tá, eu golaço. Temos, imagina, nesse momento eram 500 mil pessoas que tinham no banco de talentos deles. Gente, impossível que a gente não vai conseguir encontrar pessoas que estejam naquela jornada. A gente falou, tá, mas além do nosso banco de talentos, vamos fazer um negócio? Vamos trazer pessoas que brilhem o olho relacionado a transformar e melhorar a vida das pessoas. Então, vamos fazer um hackathon? Eles nos auxiliaram, a gente fez um hackathon de uma semana, e eles iriam disponibilizar os especialistas deles para construir uma aplicação junto com o SUS para detectar câncer de mama. Com isso, eu garanto o quê? Que a pessoa gosta de tech, que a pessoa está no recorte de diversidade e que a pessoa realmente vai estar ligada com esse propósito da organização. E foi muito legal. A gente fez uma live de 1h30 para contar um pouquinho de quem que era a Philips e qual que era o propósito desse nosso projeto, que a gente iria ter
mais para frente, uma surpresa, porque a gente não falou do programa, na verdade, e a gente teve mais de 12 mil participantes durante essa semana, e a gente fez os aplicativos para detectar o câncer de mama, foi muito, muito legal. Nessa live, e quando começou o hackathon, a gente deu a grande notícia. Então, na verdade, nós estamos querendo realmente trazer as pessoas para o mundo tech, mas nós entendemos que a gente precisa dar um passo para trás, que a gente precisa dar oportunidade e trazer impacto social. Então, a gente abriu um programa de 5 mil bolsas, inicialmente foi isso, 5 mil bolsas, para iniciar na área de tecnologia. Nós, sponsors, a DIO contou na sua plataforma com seus profissionais através de aulas online, ao vivo, 80% delas eram ao vivo, 20% eram gravadas, mentorias com profissionais dele, com colaboradores da Philips, para que durante 3 meses essas pessoas sentissem se realmente elas queriam continuar no mundo da tecnologia e que realmente eles entendessem que tinha espaço para eles. Foi muito legal, porque a gente fechou 2.500, na verdade, depois de ter contratado inicialmente 5 mil, e a gente vê como a gente tem realmente pessoas diversas que estão querendo entrar no mundo da tecnologia. Como vocês veem, o nosso foco é PCD, a gente teve 313. Mas será que não dá? Dá, né? Mas olha que lindo que a gente viu. Pretos e pardos, mais de 3 mil mulheres, 1.500 LGBTQIA+, 450 anos a mais, e ainda mais de 2.800 que não quiseram se enquadrar em nenhum dessas categorias. Então, realmente, aquilo que era uma necessidade primária de a gente garantir o nosso crescimento, de entrar dentro da lei de cotas, de nosso expor, fez com que nós conseguíssemos trazer um retorno para a sociedade. Não só profissionais de tecnologia para a Philips, para o mundo, que a gente sabe que estão em falta. E como que foi esse todo o nosso processo? A gente dividiu em 2 fases. Primeiro, fizemos a parceria externa com o TA, avaliando qual que era o perfil que a gente queria, entendendo que a gente iria contratar desde o primeiro dia e que a gente faria uma trilha de conhecimento. De maneira imediata, a gente conseguiu contratar as pessoas que a gente precisava para fechar a nossa cota, e depois disso a gente faz todo um processo. Tem a avaliação médica da nossa médica de trabalho, tem a avaliação técnica, a gente aplica os testes de lógica de programação, de lógica e de programação, e a gente faz, logicamente, também o nosso fit cultural, e a gente também se prepara para aqueles elementos adicionais que as pessoas precisam ter para serem inclusas no espaço físico. E como fase 2, depois de terminar essas 5 mil bolsas, esses 3 meses de conhecimento, a gente iria fazer uma outra fase para garantir o nosso crescimento. Qual que é a grande diferença disso? A gente não está fazendo toda a parte de learning e depois o contrato. A gente contrata desde o primeiro dia, a gente dá a possibilidade de ser fully remote, né? Tem pessoas que têm deficiência física e a gente realmente não quer expor eles. E a gente começa uma trilha de conhecimento. Então, eles não vão descer para os times de forma imediata. Eles vão ter todo um processo para entender aonde que eles se encaixam. Adicionalmente, quando a Van falava do onboarding diferenciado, nós temos um modelo de onboarding que ele é muito lindo. A gente tem uma parte dele que é colocar uma pessoa para acompanhar a jornada dos nossos primeiros 90 dias. A gente tem 2 champions de onboarding, de people experience, na verdade, que eles cuidam de toda a jornada e o body cuida de cada um. E nós temos uma pessoa fantástica no nosso time de RH, que é a Andrea. Ela é deficiente, mas é incrível. E é incrível o olhar, realmente, quando você tem condições especiais e diferentes. E ela é a buddy de todas aquelas pessoas. Então, qualquer coisa que eles precisarem, eles entram direto em contato com ela. Por quê? Porque ela já passou por tudo aquilo. E aquelas dúvidas que às vezes surgem para pessoas com deficiência, não surgem na minha realidade, na minha normalidade. Então, ela é a melhor amiga, a best friend de todos eles. E ela tem feito com que a jornada deles realmente se torne totalmente diferenciada. Também a gente fez questão de lançar uma iniciativa que a gente tinha meio que no molho, mas a gente quis aguardar, esperar que eles chegassem, que foi compartilhar com todos os colaboradores da organização as pessoas que estavam chegando. E também dentro do nosso fluxo de voltar ao escritório. E aí a gente, eu acho que o videozinho ele não vai enrolar aqui. Vai enrolar sim. Aí a gente tem uma reunião que chama People First, que é uma vez ao mês, que a gente traz todas as nossas iniciativas de People, e a gente fez questão de lançar essa iniciativa, que iria estar no People First e em todas as TVs, com esse timaço que a gente conseguiu contratar. Aqui vocês vão ver algumas carinhas, e vocês vão ver também que não são cargos de assistentes, né? A gente contratou pessoa de esporte, a gente contratou pessoa de desenvolvimento em vários níveis, e ficamos muito felizes de ver as carinhas deles desse Welcome On Board, e eles ficaram passando o mês
inteiro dentro das nossas TVs. Aí eu só coloquei uma telinha, mas foram bastantes pessoas. Outra coisa muito interessante que é para nós, além do espaço físico, nós temos todas as condições para garantir a locomoção deles dentro do nosso prédio. A gente tem um programa que chama Paraná Esporto. Nós temos 4 para-atletas dentro da organização, dos quais sentimos muito orgulho. Eu vou até falar da Susana, que acabou de voltar da Suíça, ganhou lá a medalha de ouro, é a nossa para-atleta. E a gente tem uma divisão da jornada de trabalho. Eles trabalham 6 horas unicamente, eles têm uma jornada menor, e, na verdade, eles vão até o escritório unicamente 4 horas. 2 horas vão para os treinos e as outras 2 horas a gente permite que eles façam as suas atividades por conta do desgaste físico que eles têm. E assim, eles não têm nenhum tipo de limitação em termos de performance, tá? Eles são mega felizes no que eles fazem, nos enchem de orgulho o tempo todo, e a gente está sempre promovendo realmente que as nossas pessoas sejam elas. E aqui eu vou até utilizar uma frase de um colega que eu acho que está me vendo e eu falei que eu ia usar. Qual que é realmente o nosso objetivo? Desenvolvimento de competência de zero to hero. O que é que nós queremos? Nós entendimos que o problema está muito além, só que a gente não tem como se envolver, por exemplo, em termos de educação, de ensino fundamental, ensino médio e faculdade, mas a gente pode dar a oportunidade de deixar que eles se encaixem na área de tecnologia sem ser puramente desenvolvimento, que eu acho que é um dos medos. Então, a nossa primeira fase, eles estão aprendendo o desenvolvimento, o básico, né? Entender se eles se enxergam dentro desse mundo, e a gente está construindo 3 trilhas adicionais, porque o que nós queremos é que eles enxerguem qual dos times eles considerariam que fariam a sua melhor contribuição. Então, estamos montando uma trilha de quality assurance e testing, uma trilha de suporte e uma trilha de design, e a gente espera que depois disso eles consigam, através de um job rotation, entender qual que é a sua melhor posição. Por quê? Porque para nós, a vida é melhor quando você pode ser você. Gosto muito dessa frase que faz parte da nossa estratégia. E, bom, essa também é uma das nossas iniciativas que a gente inclui dentro do nosso book de práticas da GPTW, Inclusão e Diversidade, e faz parte de por que nós somos uma das melhores companhias para trabalhar em saúde no Brasil e no estado de Santa Catarina. E era isso que eu tinha para contar para vocês, gente. Eu acho que não foi o slide de sempre sobre pessoas, mas enfim. Essa foi a nossa trilha, essa foi a nossa jornada. Hoje somos muito, muito orgulhosos de falar que a gente não só atingiu a cota, a gente está conseguindo suportar o nosso crescimento e a gente está realmente contratando pessoas com paixão, com brilho no olho, que se enxergam dentro da área de tecnologia, construindo soluções de saúde.